Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Privilégio nosso, né, estarmos aqui celebrando, contemplando, mesmo no momento onde nós não estamos tão felizes, como eu disse, né? Queríamos que o Brasil tivesse conquistado essa vitória, mas pelo menos nos safamos de um problema na final, porque a final do campeonato ia ser um domingo, quase no horário do culto. E aqui estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, né? É um privilégio, irmãos, estarmos aqui e nós vamos meditar hoje no Salmo 126. Então eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia, a ligar a sua Bíblia, a acompanhar aquilo que Deus tem para falar no seu coração nessa noite. O salmista no Salmo 126. Salmo 126, nós vamos meditar hoje. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, enquanto nós estivermos meditando nesse salmo. Para que possamos sempre acompanhar o que o texto diz, né? Como eu bem disse no último domingo, os Salmos é um livro bem específico de toda a Bíblia, né? Ele não é composto por capítulos, ele é composto por salmos, cada um individualmente construído de uma forma específica. São canções, são lamentos, são orações que são feitas na qual nós podemos aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Então o livro dos Salmos, só lembrando mais uma vez para os irmãos, é um livro que foi escrito num período de 1000 anos. Toda a Bíblia foi escrita em 1500 anos. Só o livro dos Salmos, desde o primeiro Salmo até o último a ser escrito, foi num período de aproximadamente 1000 anos. Isso, irmãos, me faz observar e contemplar a grandeza do Deus na qual nós servimos. Porque qual a probabilidade de um livro ser escrito em 1000 anos e ter tanta sinergia, né? Na semana passada eu preguei o Salmo 1, que é o que rege, é o que norteia todos os demais salmos. Ele não está escrito como o primeiro, escolhido como o primeiro salmo de maneira aleatória. Não é assim, por sorte nós vamos colocar esse salmo aqui como o primeiro. Não, há um propósito. Eu expliquei um pouco na semana passada. E até mesmo um propósito na primeira palavra do primeiro salmo, que é bem-aventurados, a bem-aventurança, abençoado. Abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E depois ele já começa a dar um direcionamento, que é aquele que medita na lei do Senhor, né? E hoje nós iremos ver a continuidade. Não necessariamente precisa se pregar expositivamente o Salmo 2, porque não é a continuação do Salmo 1. Então nós temos essa liberdade, uma vez que o Salmo 1 abre a temporada da exposição dos Salmos. Então quando nós chegamos aqui no Salmo 126, nós podemos observar a aplicação para aquele tempo, mas a aplicação também para a nossa vida nos dias de hoje. E esse salmo especificamente, se você observar ele aí, no título dele vai estar assim, Cântico de Peregrinação. Alguns vão estar escritos assim também, consolo para os que choram. Consolo para os que choram. E o tema da nossa mensagem de hoje é: o tempo da colheita chegou. Amém? Irmãos, quem está preparado para a colheita do Senhor? Quem está preparado para poder colher? Poucas pessoas levantaram a mão, é isso mesmo? Quem está preparado para a colheita do Senhor? Amém? Glória a Deus, irmãos, nós temos que estar preparados. Se no momento da luta a gente vem com vigor, no momento da colheita também. Mas o interessante é que eu venho de uma cidade, eu sempre falo alguns exemplos dessa cidade, que é a Panha do Café. É uma cidade onde o forte, eles até chamam em alguns aspectos de Ouro Preto, né? Porque o café é o que mantém ali a questão financeira de toda a cidade. E a colheita do café, meus irmãos, é um desafio muito grande. Então, se vocês estão preparados para a colheita, entenda que o tempo de colher também é um grande desafio. A colheita não é simplesmente sentar e pegar ali da garrafa do café e colocar, não. Porque ali você já comprou, aí é outro preço que você pagou até chegar com um café coadinho na sua mesa. Mas para fazer a colheita daquilo que o Senhor tem preparado, é através de muito trabalho. Às vezes pensamos que a colheita ela vem de maneira fácil. Mas, por exemplo, hoje faltam companheiros para a panha do café.
Hoje, os grandes fazendeiros que têm, as grandes fazendas de café hoje estão com muita dificuldade em pessoas, em funcionários para trabalhar na colheita, porque as pessoas não estão querendo mais se expor a esse tipo de trabalho. É um período frio, é um período doloroso, aonde tem que acordar muito cedo, 4, 5 horas da manhã, para já chegar lá no frio, 6 graus, 5 graus, e no final da tarde está ali 23 graus, então oscila demais a temperatura, até mesmo a colheita é um grande desafio. Então, quando eu digo para que nós estejamos preparados para o tempo da colheita, é que colher também dá trabalho. Cristo nos encoraja, nós vamos ver isso nessa noite, que nós não podemos ficar parados esperando cair do céu para que a colheita venha até nós. Nós precisamos nos movimentar. E o salmista, no Salmo 126, ele vai nos dar aqui algumas orientações acerca disso, onde o texto diz assim, no verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, com alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque aqui nós estamos rompendo em fé. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor restaura sortes. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos faz ficar como quem sonha. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui mais uma vez na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Eu oro para que nesse momento, Pai, tudo que eu falar entre, ó Deus, como uma espada de 2 gumes cortante, ó Deus, no coração de cada um que aqui está nos ouvindo nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu te oro agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, o primeiro verso, a palavra de Deus diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Bom, primeiro precisamos entender por que o salmista está falando sobre Sião. Sião é a região conhecida como a região de Jerusalém. Tem até o Monte Sião. No início tinha ali as subdivisões, mas hoje toda a região é conhecida como Jerusalém. Ou seja, quando Deus restaurou a sorte do povo de Jerusalém. Por que restaurou a sorte do povo de Jerusalém? Provavelmente, esse salmo é um salmo pós-exílico, um salmo de peregrinação. O que é o exílio? O povo de Jerusalém foi sitiado pela Babilônia e foi levado a cativo. Então, anos depois, mais ou menos no século V, o rei da Pérsia permite que o povo retorne para Jerusalém para reconstruir a sua vida ali. Então, enquanto eles voltavam peregrinando, eles iam recitando e cantando esse salmo. Por isso é chamado de salmo de peregrinação, aonde nós temos o entendimento que essa peregrinação acontece no período pós-exílico. Por que eu estou explicando isso, né? Porque a sorte daquele povo foi restaurada. Aquele povo estava sob cativeiro, sendo escravizado por muito tempo, e já não estava aguentando mais aquilo. E o interessante é que, quando o povo sai do Egito, o povo já estava acostumado a serem escravos. Quando eles saem daquela escravidão, eles acharam até ruim, porque eles estavam ociosos no deserto. Enquanto estavam ociosos, estavam reclamando das coisas que estavam acontecendo com eles. De não ter ali o alho que era servido, de não ter a cebola, aquela comida direcionada, quando sai do Egito. Mas quando ele sai do cativeiro, então entenda, para que não fique confuso na mente de vocês. Sai lá do Egito, aproximadamente 1500, 1600 antes de Cristo. Aqui, esse texto que nós estamos lendo é aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ou seja, há um hiato de tempo de aproximadamente 1000 anos de uma coisa para outra. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós, normalmente, fazemos
ou sofremos, vamos inverter, quando nós normalmente sofremos mal, somos ignorados, somos tratados de maneira severa por alguém todos os dias, por toda a nossa vida. Uma vez que essa pessoa nos trata bem, como que nós ficamos? Nós ficamos felizes, porque pensamos assim, poxa, a vida inteira essa pessoa me tratou mal, agora está me tratando bem. A primeira coisa que vem na nossa mente é, está querendo alguma coisa. Nós nem acreditamos nisso que está acontecendo. Algum interesse tem, alguma segunda intenção tem aí. E quando é ao contrário, uma pessoa que a vida inteira nos trata bem, uma única vez que deixa de nos tratar bem, o que nós pensamos? Puxa vida, o que será que eu fiz com essa pessoa? Mas quando nós olhamos para o aspecto na qual Deus trabalha com o povo, nós vemos que eles nesse período estavam sofrendo muito no exílio. Mas eles não pensaram que teria algo, o que essa pessoa quer em troca, o que Deus quer em troca em nos libertar. Porque a profecia direcionada que o povo ficaria 70 anos exilado. Depois desse exílio, Deus dá a liberdade para o povo através de um rei ímpio, que é o rei Ciro. A Pérsia invade e permite então invade a Babilônia e permite que eles voltem para Jerusalém. E aí o salmista começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor começou a ministrar várias coisas na minha vida, só nesse primeiro versículo. Eu sou um bem-aventurado, como diz o Salmo 1, porque Cristo restaurou a minha sorte. Cristo transformou a minha vida. Eu me lembro bem, um dos exemplos que eu já citei no nosso estudo bíblico, mas cabe nessa oportunidade, assim que eu conheci a minha esposa, a Deane, nós fomos na cidade do interior para fazer uma visita, onde a minha família mora, onde eu cresci até os 16 anos, e quando eu cheguei lá, a gente foi numa loja fazer a compra de uma roupa e tinha uma ex-professora minha no local. E nesse tempo oportuno, a Deane já era minha noiva, quando ela foi na casa da minha mãe, e eu apresentei, falou, essa aqui é minha noiva, nós vamos nos casar. E essa professora olhou para minha esposa hoje, Deane, e falou assim, não faça isso. Aí a Deane riu, eu também ri, achei que ela estava brincando. E ela falou sério, o nome dela é Gisele. Ó, professora, se você está vendo aí, ó, Deus restaurou a minha sorte. E ela olhou para a Deane mais uma vez e disse assim, não se case, eu não estou brincando. Você não faz ideia de quão terrível esse menino é. E aí a Deane falou, você está falando isso sério? E ela disse, sim, é sério. E começou a contar várias coisas de errado que eu tinha feito. Saímos daquela loja, eu muito envergonhado, mas ao mesmo tempo feliz. Porque a minha esposa falou assim, hoje, minha esposa, ela falou assim, nossa, todas as descrições que ela deu a respeito à sua pessoa, não condiz com nada do que eu conheço de você. De duas, uma. No período de 1 ano que nós estamos nos relacionando, ou você está sabendo esconder muito bem, ou de fato Jesus fez uma obra na sua vida. Jesus de fato fez uma obra na minha vida. Jesus, ele mudou a minha sorte. Pastor, mas nós que servimos a Deus, cremos em sorte. Quando nós vamos para o hebraico, o texto está escrito como sorte para que pudéssemos ter o entendimento. Mas o texto está dizendo assim, quando o Senhor mudou o futuro de Sião, quando o Senhor mudou o destino de Sião, quando o Senhor mudou a situação de Sião, ficamos como quem sonha. E enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor me apresentou 2 aspectos. Pessoas que estão aqui nessa noite, assim como eu, que já tiveram a sua sorte mudada. Que hoje estão como quem sonham diante do Senhor Jesus. Vivendo a melhor fase da sua vida. Vivendo o melhor momento possível que poderia se viver. E existem pessoas que chegou aqui nessa noite que precisa que a sua sorte seja mudada. E a boa notícia é que o Deus na qual transformou a minha vida está aqui nesse momento também para mudar a sua sorte. Para mudar o seu futuro, para mudar também o seu destino. Eu não sei se até aqui você viveu uma vida sobre cativeiro, debaixo do domínio do mal, debaixo da opressão, debaixo do sofrimento, debaixo do pecado. O que eu sei é que a partir de hoje,
Cristo pode transformar o seu destino ao ponto de que você viva debaixo da graça. A graça que só Cristo pode nos dar. E eu comecei de fato a entender por que enquanto eles estavam peregrinando, eles estavam dizendo: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sonho é uma coisa maravilhosa. O pesadelo é terrível. Pesadelo nós ficamos loucos para acordar. Agora o sonho é completamente ao contrário. Ai, deixa eu dormir de novo para ver se esse sonho volta. Deixa eu dormir mais uma vez para ver se eu tenho o privilégio. Então assim, nós precisamos começar a caminhar e direcionar a nossa vida. E pedir para Ele: Deus, eu tenho sofrido muito. Tenho carregado um fardo tão pesado e esse fardo não pertence a mim. Muda a minha sorte, Senhor. O Deus que mudou a sorte de Sião, Ele está aqui nessa noite, preparado para mudar a sua sorte, preparado para mudar a sua vida, preparado para mudar a sua família. Esse Deus é um Deus presente. A palavra continua nos orientando a partir do verso 2, que diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Bom, mais uma vez o Senhor me trouxe à memória o seguinte aspecto: as pessoas olharem para nós e falar assim: nossa, que maravilha, como sua família é linda, que bênção, grandes coisas o Senhor tem feito por você, grandes coisas o Senhor tem feito pela sua família, grandes coisas, as nações estão dizendo, então os vizinhos irão dizer, as pessoas conhecidas irão reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por você, grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida e também através de você. E olha só o verso 3, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Há um reconhecimento. E lembra quando eu disse no início que quando nós estamos acostumados a sempre receber bênçãos, as pessoas sempre nos tratarem bem, quando trata mal uma vez, a gente acha estranho. E todas as vezes que as pessoas fazem coisas boas para nós, deixamos de contemplar aquilo que está sendo feito. Sendo um pouco mais específico, todos os dias nós levantamos com saúde, todos os dias nós levantamos com as nossas famílias protegidas, a nossa mesa com o pão provido. Todos os dias nós levantamos sabendo que temos uma igreja para congregar livremente. Todos os dias nós levantamos e temos a possibilidade de pensar, de sentir, de andar, que para nós são coisas básicas, mas para alguns, não. Todos os dias. Mas nós deixamos de contemplar essas coisas. O verso 3, nós deixamos passar batido, de olhar e falar assim, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. A nossa alegria e a nossa felicidade muitas vezes está condicionada àquilo que o Senhor pode nos oferecer, além do que Ele já nos oferece. Nós vamos chegar no Salmo 23 e vocês vão entender que um dos salmos mais conhecidos da Bíblia que diz: o Senhor é o meu pastor, todos sabem de cor. Mas o salmista está dizendo literalmente que o Senhor é o meu pastor, e isso é o suficiente. Pode me faltar qualquer coisa, desde que não falte a presença do Cristo dentro do meu coração. Essa é a principal alegria e satisfação que o povo tem. Porque o povo, nesse momento, no alto dessa condição, eles tinham a percepção de que o período e a maneira que estavam escravizados pela Babilônia e depois pela Assíria, serem libertos somente através de um milagre de Deus. Então eles viram que assim como a palavra foi sobre Neemias, que a mão bondosa do Senhor está sobre você, a mão bondosa estava sobre o povo. E eu creio que a mão bondosa do Senhor está sobre essa igreja hoje. Enquanto eu preparava o sermão, eu ia me lembrando de várias pessoas. Enquanto eu preparo o sermão, irmãos, eu vou orando, eu vou pedindo pela nossa igreja,
eu vou pedindo para que o Espírito Santo conduza esse momento, enquanto eu vou transmitir a palavra, que fique de fácil entendimento, mas que principalmente que tenha transformação. E o Senhor começou a me trazer à memória quantas famílias abençoadas temos aqui na nossa igreja. E por isso estamos alegres. Como a nossa igreja tem caminhado em comunhão, em união, em partir do pão. Como a nossa igreja tem de fato refletido a glória de Cristo. E por isso estamos alegres. É perceptível ver a mão bondosa do Senhor sobre cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos isso passar batido. Nós não nos alegramos com o que Deus tem feito no nosso meio. Nós não celebramos as bênçãos que o Senhor tem feito no nosso meio. Hoje, Ele me trouxe aqui para nos lembrar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Aí no verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. As torrentes do Neguebe é no deserto, no período de seca, os rios se secam e não há mais vida naquele lugar. Porém, quando vêm as fortes chuvas, aquele lugar volta a florescer, o rio volta a transbordar, volta a ter vida. O que o povo está dizendo aqui de maneira clara? Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, que voltaram a ter vida, a verdadeira vida. Que nessa noite o Senhor possa restaurar a alegria do seu coração, como as torrentes do Neguebe, para que possa ter vida e vida em abundância novamente dentro do seu coração. A minha oração nessa noite é que assim como o Neguebe volta a florescer, que você volte a florescer, que você volte a celebrar com júbilo os grandes feitos que o Senhor tem feito por você e por cada um de nós. O verso 5 transiciona acerca da colheita, onde a palavra de Deus nos diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso me foi trazendo à memória a seguinte questão, que quando estamos em lágrimas, quando estamos entristecidos, quando estamos magoados, quando estamos sofrendo, quando estamos angustiados, também é tempo de semear, também é tempo de plantar. De nada adianta você ficar chorando dentro do seu quarto trancado sem fazer nada. Porque o salmista, ele é claro no verso 5. Quem está com a Bíblia aberta, continua acompanhando comigo, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Então, se você está num momento de profunda angústia, sofrendo, é importante começar a semear. Como? Orando, buscando a palavra, declarando palavras de bênção sobre a sua vida e pedindo a Deus: Deus, restaura a minha sorte, transforma essa angústia que está dentro do meu coração, esse espaço que essa angústia ocupou, que só pertence ao Senhor. Permita, Senhor Jesus, que a minha sorte venha a ser restaurada. Permita, Senhor, que os meus lábios venham contemplar a transformação que o Senhor tem feito do meu presente e também do meu futuro. No tempo de angústia, no tempo de sofrimento, no tempo de desespero, semeie ao Senhor. Semeie com as suas lágrimas. Semeie com o seu quebrantar. Semeie com o coração contrito, mas semeie com fé, porque com júbilo, com alegria vocês irão colher. O verso 6 complementa dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu semeei muito com lágrimas. Eu semeei muito. Me lembro de um episódio que aconteceu comigo uma vez. Eu morava sozinho, não tinha casado ainda, já estava no seminário. E orando ao Senhor, porque eu sonhava ter uma família. Eu sempre pedi ao Senhor.
Eu tinha convicção do meu chamado pastoral e eu pensava, Senhor, como que eu vou ser pastor se eu não tiver uma esposa? Como que eu vou ser pastor se eu não tiver uma esposa, filhos? Senhor, me permita, Pai, no nome santo de Jesus, ter uma esposa. E aí um certo dia eu estava no meu quarto, era bem tarde, e eu de joelhos, orando, chorando, pedindo a Deus que enviasse, porque, irmãos, quem já está casado, está tudo bem. Mas estar solteiro é um desafio muito grande. O que apareceu de mulher para me desviar dos caminhos do Senhor não é brincadeira. E olha que a minha fisionomia não ajuda muito. Então, modéstia à parte dizendo, a gente sabe que é o inimigo enviando tentações. O inimigo querendo desviar o nosso foco. E às vezes, teve uma vez que eu encontrei uma garota muito legal e eu falei assim, Senhor, será que é o propósito do Senhor para a minha vida? E aí, eu me lembro perfeitamente desse dia. A gente saiu para poder tomar um açaí. E nisso que nós saímos, isso pode parecer algo simples, mas eu com 23 anos de idade, 22 anos de idade, já no seminário, caminhando para o ministério pastoral, e eu pensei assim, poxa, é de uma boa família. Nas primeiras conversas já estavam direcionando para aquilo que nós só poderíamos ter depois do casamento. E não teve um segundo encontro, não teve uma segunda oportunidade. O tempo passou, eu fiquei completamente fechado, nunca mais quis me relacionar com ninguém. E de joelhos, orando, chorando, falando, Deus, eu quero ter uma família. Me permita ter uma família. Me permita construir uma família no teu altar para te servir. Estava no meu trabalho, certo dia batem na minha porta. Senhor Fernando, posso falar com você um momentinho? Sim. Olha, eu gostaria de te apresentar uma mulher. Não vou falar o nome porque é transmitido. Eu falei assim, não, eu não estou procurando nenhuma namorada. E essa pessoa disse assim para mim, não, você sai, passeia com ela e não precisa de compromisso se você não quiser. E eu falei assim, olha, eu sou servo de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu jamais vou negociar a presença do Espírito sobre a minha vida com qualquer outro tipo de prazer ao longo dessa terra. No outro dia, essa mesma pessoa voltou lá na minha sala. Eu falei, aí já é demais. Aí já não dá. E disse assim, eu quero te apresentar uma pessoa. E eu falei, eu não quero. Ele, não, essa pessoa eu quero te apresentar, porque ela é ministra de louvor. É uma pessoa que serve a Deus genuinamente. E ontem eu percebi que a oferta que eu fiz para a sua vida não foi diante da Bíblia. Eu também sirvo a Deus, mas eu me deixei levar. Eu quero te apresentar uma mulher séria, trabalhadeira, estudiosa. E começou a falar. Ela é ministra de louvor, ela está formando em direito. Aí também eu não sou de ferro, né? E ele me convidou para tomar um açaí. Eu saí com ele, ele me mostrou várias fotos. E, em resumo, é a Deane. É a minha esposa hoje. Nós namoramos por quase 3 meses sem nos beijar. Somente conversando para nos conhecer. Pode parecer algo simples. Mas hoje, vocês olham para o meu relacionamento, com o meu casamento, os nossos filhos. Amo a minha esposa. Vocês não imaginam o quanto de tempo que ela investe nas madrugadas, de manhã, ao longo do dia, orando e intercedendo por cada um de vocês. O Senhor restaurou a minha sorte. Sabe aquele jovem que aquela professora Gisele falou para Deane? Ele existiu um dia, mas ele também morreu. Porque eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E nessa noite Deus vai dar a oportunidade para que você possa pedir para que Ele mude a sua sorte. Você pode semear nesse momento com lágrimas, entendendo que hoje a nossa igreja tem vivido um momento bem sucedido no ministério. Muito disso eu devo à minha esposa. Eu louvo a Deus pela família que nós temos, uma família amável. Nós nos esforçamos ao máximo para criar os nossos filhos amando a Jesus acima de todas as coisas.
Por que eu estou dando esse testemunho acerca do Salmo 126 para vocês? Porque eu semeei muito com lágrimas, irmãos. E nesse período que nós estamos aqui na igreja, dificilmente alguém me viu aqui reclamando de alguma coisa. Dificilmente alguém me viu chegar aqui de cara fechada, emburrado. Dificilmente. Por quê? Eu poder contemplar o privilégio que é poder pastorear, servir essa igreja, estar aqui com os irmãos nessa noite, eu não poderia viver uma vida mais contente do que a que eu tenho vivido agora. Ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos. Então, se eu sou o testemunho vivo do que é o ápice, eu estou vivendo o ápice da minha vida, pastoreando essa igreja. Nada de melhor pode acontecer para mim, porque tudo já aconteceu. Começando pela sorte que Cristo restaurou da minha vida em 2013. Depois me dando uma esposa, depois nos dando os filhos. E Deus nos permitindo servir essa igreja como uma família pastoral. Então eu sou o testemunho vivo. É por isso que eu prego todos os domingos com tanto vigor. É por isso que quando eu preparo os sermões, eu tento trazer de maneira mais convicta e mais clara possível, para que assim como a minha vida foi transformada, dos irmãos sejam também. E eu tenho a plena convicção que assim como na minha vida, aquele que começou a boa obra é fiel para completar também na vida de vocês. Então nesse momento quero te pedir para fechar os seus olhos e falar para o Senhor o que você deseja que seja, qual a sorte que você deseja que seja transformada. Fale para o Senhor o que você precisa que seja transformado, para que com júbilos você possa contemplar a grandeza do Senhor. Mostre para Cristo agora. Teve um domingo de manhã, fevereiro de 2013. A pessoa que estava ministrando a palavra fez esse mesmo convite que eu estou fazendo aqui nessa noite agora, dizendo assim: feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor para mudar a sua sorte, peça ao Senhor para transformar a sua vida. O que você tem perdido noite de sonos? O que tem tirado a sua alegria ao ponto de que você não consegue contemplar os feitos do Senhor por você? Coloque diante de Deus, o Deus que libertou o povo do cativeiro, o Deus que mudou a sorte daquele povo, o Deus que mudou a sorte do pastor de vocês, é o Deus que está aqui nessa noite para mudar também a sua sorte, para mudar a sorte dos seus filhos, para mudar a sorte do seu marido, para mudar a sorte da sua esposa. Ou se você não tem um marido, para que Deus possa permitir que você tenha. Ou se você não tem uma esposa, peça ao Senhor. Mas acima de todas essas coisas, peça genuinamente que a presença de Cristo inunde todo o seu ser. Ore com sinceridade, como se fosse a sua última oportunidade de fazer essa oração. Às vezes nós oramos numa correria, e eu entendo, de fato a vida é corrida. Porém, hoje nós temos o privilégio de orarmos ao Senhor com calma, entendendo que esse Deus, Ele é tão grande, que Ele é o Criador de todas as coisas. Esse Deus, Ele gerou você no ventre da sua mãe. Interessante é que antes mesmo de nascer, o encontro de hoje, Cristo já estava aqui, só esperando você entrar por aquela porta, para que você pudesse ouvir essa palavra e tomar uma decisão diante dele, em rasgar o seu coração
e genuinamente se apresentar para Ele como servo que deseja ter a sorte mudada. Pode ser que você tenha sido escravo, ficado no cativeiro de outros deuses por muitos e muitos e muitos anos. Mas hoje o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus criador de todas as coisas, o verdadeiro Deus, o único Deus, quer te libertar nessa noite, quer transformar a sua vida nessa noite, quer fazer de você um bem-aventurado, como o Salmo 1 nos diz muito bem. Fala: Senhor, eu quero ter a minha sorte mudada, eu quero ser um bem-aventurado na Tua presença, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada diante do Senhor, ao ponto de querer testemunhar todos os dias. E Cristo, eu quero viver o tempo da colheita. Eu quero colher, Senhor. Eu quero colher os frutos do período que eu semeei com lágrimas. Eu preciso colher, Senhor. Me dê forças para esse período de colheita. O período da semeadura foi tão grande que eu vi as minhas forças se esvairindo. Revigora as minhas forças para o tempo da colheita. Eu tenho a plena convicção de que nessa noite Cristo está enviando a salvação em lares que não tinham a salvação. Eu creio que nessa noite Cristo está levando restauração de casamentos em lares que estavam vivendo um caos no relacionamento. Eu creio que nessa noite Cristo está levando restauração entre pais e filhos. E os lares irão voltar a florescer, como as torrentes do Negueb. Vai voltar a ter vida. Eu creio fielmente que Deus está restaurando sorte financeira aqui nessa noite. Pessoas que precisam de um milagre urgente para arcar com seus compromissos financeiros, amanhã, ainda essa semana. Eu creio fielmente que Deus está restaurando sortes financeiras aqui dentro, futuros na área da finança. Provisão financeira está sendo, sim, derramada sobre a nossa igreja. Eu creio nesse Deus também. Eu creio nesse Deus que é dono de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado pela nossa fidelidade para com o Senhor no dia de hoje. Obrigado pelo testemunho do salmista no Salmo 126. Eu oro nesse momento, ó Pai, consagrando a vida de cada irmão que está presente aqui. Eu oro nesse momento consagrando a vida de cada um que nos ouve pela internet. E eu peço, Senhor Jesus, que pela Tua infinita bondade e misericórdia, tenhamos uma semana com a sorte restaurada. Que tenhamos uma semana com a sorte completamente mudada, Pai. Eu consagro a Ti esse tempo de oração. Eu consagro a Ti esse tempo de comunhão. Agradecido por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu desejo, meus irmãos, é que nessa semana vocês possam viver o sobrenatural na presença do Senhor. Lembrando